bom dia, paz, vocês estão bem? Amém. Esse início da semana, nós demos um pulinho rápido em Avaré. E ali eu pedi para minha mãe pegar alguns álbuns de foto antiga. Queria mostrar algumas coisas para Valentina dar risada, da minha infância. E ela deu, viu, gente? Misericórdia, tem cada foto que só Deus. Mas Deus é bom. E aí, de repente, minha mãe falou assim: filha, você falou da florzinha lá no último culto? Tem uma pasta com foto sua lá aqui no computador nosso. De repente está lá. Dá uma olhada lá que tem muita foto. Falei, Jesus, vamos lá. Gente, tinha uma pasta com foto de tudo. A florzinha não estava lá, mas o primeiro álbum que eu abri foi do início do meu namoro com o pastor. Chamei ele para ver. Tava ele lá, gente. Uma das primeiras vezes que eu fui para Cardoso, ele tentando mostrar para mim como que ele lidava com o boi. Tem foto posada ele do lado do boi. E eu com um monte dos gatinhos no colo. Eu tenho um pouco de alergia, mas eu precisava dar fazer um charme pro novo namorado, começo de namoro. Eu lá falei, nossa, eu nem lembrava que eu tinha tirado foto com os 10 gatos. Era uma foto com um gato, outra com o outro, sorrindo para cá, sorrindo para lá. Tinha foto de tudo. Tinha foto da minha época como jornalista. E eu também encontrei fotos da época em que eu não tinha tido ainda um encontro com o Senhor. E ali passou um filme na minha cabeça. Porque eu olhava, mas eu não me reconhecia mais naquela pessoa. Porque os lugares, pessoas, roupas, os amigos, tudo aquilo não fazia mais parte da minha vida. E me passou um filme na minha cabeça. E eu pensei, como tudo aquilo para mim era normal. Por quê? Porque eu era influenciada pelo meio em que eu vivia. Isso é muito real. Porque o meio que eu escolho viver me influencia. Vou ler de novo. O meio que eu escolho viver me influencia. Na volta da viagem eu estava conversando com o pastor e estava agradecendo, falando como Deus é bom. Tudo que eu vivo hoje. E o Espírito Santo, através da boca do pastor, soltou a seguinte frase: nós somos muito mais parecidos com o meio. Hoje eu sou mais parecida com o meu chamado do que com a vida que eu tive lá atrás. Não importa de onde eu vim. Importa hoje qual é a influência que eu tenho hoje na minha vida. Hoje, a minha influência está ligada ao meu chamado. Tudo em mim está ligado ao meu chamado. Por quê? Porque a vida é feita de decisões. Grava isso no seu coração, na sua mente. A vida ela é feita de decisões. As influências estão por todo lado. Tem muita gente dizendo para você quem você deve ser, o que você precisa ter, o que você precisa fazer, como você deve pensar. E nem todo mundo está falando aquilo que a Bíblia diz. Olha para a rede social. Tem muita coisa, mas também tem coisa boa. Tem muita gente influenciando você a chegar mais perto de Jesus. Nós fazemos esse papel na rede social. Nós temos inspirado pessoas, inspirado igrejas, líderes. Nós temos inspirado, influenciado pessoas. Você escolhe qual a influência que você quer ter na rede social. Na vida também, no seu dia a dia. Provérbios 22, de 24 a 25 diz assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Ou seja, cuidado, porque quando você fica perto de uma pessoa, você começa a imitar o que ela faz. Repara, uma pessoa que convive com outra que só murmura, ela vai começar a murmurar em algum momento. Mau humor. Uma pessoa que se ira com facilidade, que vive gritando. Se você convive com uma pessoa assim, daqui a pouco você está gritando. Você nem percebe que você está igual. As crianças denunciam muitos lares. Nenhum lar é perfeito, mas a gente tem que tomar cuidado. Fato é que pessoas e ambientes podem afetar a sua fé. Você acabou de ver, a tempestade, o vento forte não vão abalar a minha fé. Mas uma pessoa errada, uma influência errada abala a sua fé. Influencia a sua fé. Rouba a sua fé, que afeta o seu coração e consequentemente a sua boca. Porque a boca diz o que o coração está cheio. Aquela pessoa cheia de fé
começou a viver num ambiente diferente, e de repente a Fete foi embora. E aí quando você vai conversar com ela, você vê como que ela está. Ela já não acredita mais. Ela está igual as pessoas que estão à volta dela. Por isso que é necessário você observar com quem você anda, quem você escolhe para andar. É bom o livre-arbítrio para escolher com quem eu posso andar. Os pagãos, os povos que não adoravam ao Deus do céu, eles influenciavam o povo de Deus, que acabava imitando eles. Eles faziam coisas abomináveis, e o maior recado de Deus para o povo naquela época era: não imitem os pagãos, não se associem com eles. Por quê? Porque eles vão fazer vocês errarem. Deus sabia o que estava falando, e Ele continua falando para nós hoje. Não se associem, porque eles vão fazer vocês errarem. Pregamos sobre Salomão aqui, o homem mais sábio, um homem que aprendeu com Davi, com o pai, um homem que acabou sendo influenciado pelas mulheres que adoravam outros deuses, se deixou levar pelo coração, teve a sua fé roubada. Depois chegou no final e disse que tudo foi em vão. Correu atrás do vento. E sempre foi assim. Entrava um rei que queria colocar ordem no templo, e aí as pessoas voltavam a adorar a Deus. Saía esse rei morria, entrava outro que não queria saber, que botava a coluna lá dentro de outros deuses e tal, o povo voltava a pecar de novo. Influência, poder de domínio sobre nós. O que está te dominando? Primeira carta aos Coríntios 15:33 diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. É importante prestar atenção no que você diz e no que você ouve. Faz essa reflexão. O que eu tenho falado nos últimos dias? O que eu tenho deixado chegar nos meus ouvidos? Como é que está o meu coração diante de tudo isso? A gente vê tanto isso acontecer, mas tem muita gente achando que está influenciando, mas está sendo influenciado. Tem gente que às vezes vem falar comigo e fala: não, porque eu estou naquele ambiente lá, mas eu estou influenciando, eu estou falando de Jesus, eu estou orando, eu estou isso. Mas quando você olha para a pessoa, ela está totalmente influenciada. Por quê? Porque são as atitudes que mostram como está o nosso coração. É o que sai da nossa boca que mostra o que verdadeiramente a gente crê. Cuidado, faz essa reflexão. A nossa vida deve ser influenciada pela palavra e não pelas pessoas. Pessoas podem te influenciar através da palavra. E se você conhece a palavra, você sabe que o que ela está dizendo é real. Espera aí, isso está na palavra, eu conheço. Essa pessoa está dizendo algo que condiz com o que Deus pensa. Agora, se essa pessoa não souber, ela vai te dar um conselho errado. Eu me lembrei uma vez que uma mãe mandou uma mensagem para mim dizendo que a filha ia tomar uma atitude baseada num conselho que ouviu de alguém que vinha na igreja. E era um conselho totalmente contra o que a gente prega aqui no altar. Aí eu fui ver essa pessoa que vinha na igreja, era uma pessoa que estava começando a vir na igreja. Estava começando, era novo, convertido. Não sabe o que está falando. Então, para eu acreditar num conselho, eu preciso saber quanto tempo essa pessoa está na igreja. Qual que é o fruto que essa pessoa tem. Para eu acreditar no que ela está dizendo. Ela pode ter até uma boa impressão, uma boa intenção, mas assim, ela não sabe ainda o que Deus pensa. Ela está começando a conhecer. Eu falei: meu Deus, uma pessoa vai tomar uma atitude que é para a vida inteira baseada num conselho errado. Aí já era. Casou, é até o fim. Para Deus é. Nossas atitudes mostram a maneira como nós pensamos. Você está sendo influenciado? Ou você está sendo um influenciador, uma influenciadora? Eva influenciou Adão e eles pecaram. Mas a multidão não influenciou Noé, como o pastor pregou aqui. Ele acreditou no que ele ouviu do Senhor e fez a arca. Colocou a família lá dentro. Jó não se deixou influenciar pelos amigos que ficavam dizendo: por que você está nesse estado? Você deve ter pecado, alguma coisa você fez, alguma coisa você fez, alguma coisa você fez. Ele não deixou se influenciar pelos amigos e nem pela mulher que disse: amaldiçoa o teu Deus.
Não, ele perseverou e falou: agora eu te conheço de perto. Davi não se deixou influenciar nem pelo rei Saul, nem pelos soldados que estavam morrendo de medo de Golias. Ele foi para cima porque ele sabia quem era o Deus Criador, o Deus dos exércitos, e foi para cima e matou Golias. Apóstolo Paulo sofreu todo tipo de provação e não foi influenciado por ninguém. Ele disse: eu imito a Cristo, então sejam meus imitadores. Cristo, o maior influenciador, e sempre será. Ele não era influenciado por ninguém, pelo temperamento de ninguém, pela incredulidade de ninguém, pelas ofensas de ninguém, pelo conselho de ninguém. Ele sabia quem ele era e qual era o propósito dele. É isso que você precisa saber. Quem você é e qual é a missão. Por que você nasceu? Pergunta para Deus. Satanás quer tirar você perto de pessoas que vão te impulsionar para o propósito. Essa é a estratégia. Ele quer que você fique igual uma barata tonta, sem saber para onde ir, sem saber quem você é, girando. Por isso ele te tira de perto de pessoas que vão te influenciar e te coloca numa roda que vão te dar conselhos que não estão na palavra de Deus. Percebe? Por isso ele faz de tudo para você não vir na igreja e começa a aproximar umas pessoas que vão começar a falar coisas que o seu coração vai amar. Porque nem tudo que está na palavra, de fato, no começo a gente quer ouvir. Mas é o que vai trazer cura. É o que vai trazer resposta. É o que vai trazer direção. É o confronto mais lindo que existe. Ele te isola. Te deixa carente, te coloca numa roda que você vai estar louco para estar perto de gente que está falando o que você quer ouvir. Cuidado. Pessoas camufladas, que de pouco em pouco vão minando seu coração. Quando você vê, você já está pensando como elas e diz: esse negócio de igreja, negócio da Bíblia, é porque a Bíblia é antiga, né? Porque assim, Jesus não pensa assim, né? Porque Jesus é amor, Ele ama todo mundo vai para o céu, não faço nada para ninguém, o meu coração é bom. Tudo essas mentiras. Satanás quer tirar você do ambiente que você foi criado para estar. E eu encerro. Dias atrás eu vi uma baleia, um vídeo de uma baleia encalhada na rede social. E ela já estava quase morta. É muito comum esses vídeos, né? Porque vira e mexe elas ficam encalhadas. E eu pensei: como pode um animal desse tamanho, com essa força, com essa habilidade no oceano, ficar encalhado, indefeso, vulnerável, quase morrendo no raso? Sabe por quê? Porque a baleia não foi feita para viver no raso. Se ela for pro raso, ela vai morrer. A baleia foi feita para explorar o oceano. A missão dela está lá no meio do oceano. É lá que ela cumpre o propósito pelo qual ela foi feita. Mas quando ela sai do habitat dela, ela pode morrer. Essa é a estratégia. As influências vêm para te tirar do habitat, para te deixar no raso, para te deixar inofensivo, fraco, vulnerável. Porque aí você morre espiritualmente. Não de fato no físico, mas no espiritual, que é muito pior. Você foi feito para estar no profundo. Você foi feito para buscar os tesouros escondidos. Quando a Bíblia diz: existem tesouros escondidos que Ele quer revelar para quem quer buscar, é porque você tem que estar no profundo. Você não foi feito para o raso. Você foi feito para o profundo. É hora de você acordar. Porque você pode estar hoje com a vida encalhada. Você fala: minha vida não sai do lugar, eu tô preso. Porque você está fora do seu habitat. Você pode estar dentro da casa de Deus e não sentir a presença de Deus, porque a sua mente não está aqui. Porque você está sendo influenciado. Você precisa entender que existe um meio pelo qual você foi criado, e é a presença de Deus.
Longe da presença, você não vai fazer o que você nasceu para fazer. Você não vai ser um influenciador, uma influenciadora do reino. Qual é a mensagem que temos que influenciar? Jesus disse para os discípulos em Marcos 16:15. Ele lhes disse: vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Porque o evangelho cura, o evangelho transforma, o evangelho salva, o evangelho traz direção, o evangelho traz todas as respostas. Jesus sabia o que ele estava dizendo. Vão e preguem a todo mundo o evangelho. Essa é a sua missão. Mas se você estiver fora do seu habitat, você vai passar uma vida inteira e descobrir isso lá no fim. E falar: tudo foi em vão. Fui influenciada a minha vida toda e não vivi aquilo que eu deveria ter vivido. Ai de nós. Seja alguém que influencia pessoas. Seja alguém determinado a fazer a diferença. Começa a pensar no que você tem ouvido, no que você tem falado, e falar: Senhor, eu quero mudar. Eu quero viver no meu habitat. Eu quero buscar o que está profundo. Eu quero viver no profundo. Eu quero ter revelações da sua palavra. Sabe que me lembrei isso agora. Ontem mesmo o pastor falava do nosso sobrinho, o Josué, 18 anos. E ele falava assim: tio, algum tempo atrás ele falava assim: o Josué tem dislexia. E ele aprendeu, hoje ele está no 2º ano de veterinária. Aprendeu a estudar, Deus ensinou ele. E aí ele disse assim: tio, eu leio a Bíblia, mas assim, eu não entendo. Porque ele tem de leitura, então ele lê um pedaço e esquece. E o pastor falou para ele: filho, ora, pede ao Espírito Santo. E nesse início de semana, eu olhava e falava: meu Deus, que coisa linda. Ele falando: tio, eu leio a Bíblia, eu entendo tudo. Ele começou a pregar para mim e para o pastor. E você pode aplaudir o Senhor, porque é Jesus que faz isso. É o Espírito Santo que faz isso. Ele está na faculdade e ele está assim: eu estou ligado em quem quer me influenciar errado. Então ele fica perto de quem está influenciando ele para o bem. E ele fala assim: Deus está me incomodando a falar para esse meu amigo que ele está errado, porque ele está fazendo coisa errada. Tio, Deus está falando: abre a sua boca. Vocês estão entendendo? Pede para ele: me revela a tua palavra, me mostra, eu vou ler, e começa a me falar. Tudo está na palavra dele. Seja você alguém que influencia pessoas a se aproximarem, a chegarem no habitat para que elas foram criadas, que é a presença de Deus. Amém. Feche seus olhos. Deus, muito obrigada pela tua palavra. Nós nascemos para sermos influenciadores do teu reino. Não existe outra missão senão essa. Cada um tem específico, um chamado específico, mas todos se resumem a anunciarmos o evangelho a toda criatura. É por isso que estamos aqui, para fazer a diferença nesse mundo tão carente da tua palavra, nesse mundo tão influenciado por Satanás. Nós invadimos esse mundo, nós pisamos as serpentes, declarando a tua palavra, que mostra a direção certa, que mostra o caminho certo, que traz as pessoas para o propósito dela, para expandir o teu reino, não apenas nessa cidade, mas nesse país. É por isso que somos chamados. Não é para ter uma vida meia boca, nos preocuparmos com coisas pequenas, nos afastarmos da igreja por coisas que não são reais, darmos ouvido para Satanás, que quer nos tirar da tua presença. Obrigada pela tua revelação. Obrigada por abrir os nossos olhos nessa manhã. Ajuda os teus filhos naquilo que eles têm dificuldade e revela os tesouros escondidos a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.